Deus deu a Moisés uma planta maravilhosa, detalhada, com vários tipos de materiais, com vários tipos de cores, com vários detalhes para a construção de um tabernáculo. E eu tenho certeza que você já deve ter passado pela descrição na construção desse tabernáculo em Êxodo e em Levítico, e talvez em algum momento da vida você até tenha pulado os textos com aquelas várias medidas, com a descrição daqueles vários materiais. Só que quando Deus deu a Moisés a planta para a construção daquele tabernáculo, ele não estava pensando apenas naquele contexto da época, naquele contexto literal da época de Moisés e do Israel da antiga aliança. Quando Deus dá a planta para Moisés com todos aqueles detalhes, ele já estava pensando em tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizaria. Então eu preciso que você esteja atento, que você esteja atenta, minha irmã, porque o tabernáculo de Moisés, ele tem 3 significados específicos. Vou repetir. O tabernáculo que Deus deu a Moisés e as suas peças tem 3 significados específicos. Ele foi construído na época de Moisés para que o povo de Israel cultuasse a Deus, para que o povo de Israel conhecesse a santidade de Deus, mas para nós, na nova aliança, tem 3 representações específicas. A primeira, você já ouviu em vários lugares, que o próprio tabernáculo e as suas peças representam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as obras que ele realizou. Então, o tabernáculo e todas as peças do tabernáculo, ele representa Jesus e todas as obras que ele cumpriu e está cumprindo. Segundo o significado do tabernáculo, é que cada uma daquelas peças representa algo que a igreja precisa cumprir para acessar a presença de Deus. Nós não precisamos mais de cerimoniais, porém, a igreja precisa entender o significado das peças, dos ambientes, para cumprir o seu compromisso espiritual com Deus. E o terceiro significado importante desse tabernáculo de Moisés e de suas peças é os códigos que Deus deixou para a igreja dos últimos dias. Será que você conhece o significado das peças do tabernáculo e do próprio tabernáculo a respeito do que Jesus realizou? Será que você conhece o que cada peça representa para a sua vida espiritual? E será que você sabe os códigos deixados no tabernáculo para entender o final dos tempos e as revelações do livro de Apocalipse? Amados irmãos, o vídeo de hoje não é um vídeo para qualquer pessoa. O vídeo de hoje é para quem ama a palavra de Deus e quer mergulhar nas águas das revelações. Para você ter uma ideia, eu não vou nem colocar aquela abertura, mas eu preciso que você assista esse pequeno videozinho, esse pequeno filme que eu fiz uma edição dele, adaptada a uma edição, e você vai passear por dentro do tabernáculo e memorize bem ou relembre bem, caso você conheça, todas as peças do tabernáculo, porque hoje nós vamos falar a respeito do segundo e mais importante significado de cada uma das peças do tabernáculo, porque você, meu irmão, você, minha irmã, se você não colocar no lugar cada uma das peças do tabernáculo, na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, certamente você ficará no átrio e no final dos tempos você não vai estar desperto para as revelações que Deus tem para você. Assista aí esse pequeno videozinho e, por favor, fique conosco até o final.
Lendo e olhando para cada um dos detalhes do tabernáculo que Deus deu a Moisés, nós podemos perceber como o nosso Deus é detalhista. Você passeou aí através desse videozinho em cada um dos ambientes. Você viu aí cada um dos modelos ou o que parecia ser cada uma das peças do tabernáculo. Entre os estudiosos existem algumas divergências em detalhes de cada uma dessas peças. O mais importante é você conhecer as revelações mais profundas que Deus tem para você especificamente e para toda a igreja dos últimos dias. Vou repetir. Conhecer os detalhes das peças do tabernáculo, que foi sombra, lembra? O tabernáculo ele foi sombra e Jesus trouxe as realidades e Jesus está trazendo para a igreja essas realidades agora no tempo que nós estamos vivendo. Conhecer os detalhes de cada uma dessas peças, primeiro, ajuda você a ajustar cada uma dessas peças na sua vida e segundo, entendendo os significados, você pega o código para compreender o livro de Apocalipse. Então, conhecer os detalhes das peças do tabernáculo não é conhecer rituais antigos. Ai, que lindos rituais antigos. Não é só lindo o que eles faziam antes. Não é só lindo toda a liturgia e a organização. É lindo você saber o que isso representa para a sua vida e é lindo você saber o que significa cada código desse para a igreja dos últimos dias. Nós vamos entrar agora em uma parte devocional, que é o que é devocional, irmão Paulo? É quando você pega o texto e faz uma aplicação pessoal. E por que você precisa fazer essa aplicação pessoal? Porque nós vamos ver qual será a espiritualidade da igreja, olhando para cada uma dessas peças do tabernáculo, para que a igreja dos últimos dias resista ou esteja viva ou esteja acordada espiritualmente. E eu já quero te adiantar. Esse vídeo aqui, com certeza, é um vídeo filtro. Por quê? Porque tem irmão que vai até tirar a inscrição do canal, não vai assistir mais os vídeos do canal. Sabe por quê? Porque certamente alguma dessas peças aqui vai confrontar você diretamente. E por que é importante a palavra de Deus nos confrontar? Porque Deus está preparando uma igreja madura para vestir o linho finíssimo e participar do último e grande avivamento. Se você é um cristão que é um cristão que se ofende por qualquer coisa, se você é um cristão que, o irmão Paulo falou algo que eu não gostei, eu não vou mais assistir os vídeos do irmão Paulo. Eu sugiro que você já não assista mais. E não estranhe a minha fala, queridos, por quê? Porque Deus está te preparando para algo grandioso. Você não pode olhar para um vídeo e dizer assim, eu não quero, eu não concordo com o irmão Paulo, então eu vou parar de assistir ele. Isso se chama imaturidade. E Deus está te preparando, meu amado irmão, minha amada irmã, para algo extraordinário. Não se ofenda com as realidades da palavra de Deus. Agora, quando nós adentramos, e nós estamos entrando agora
na parte prática ou na aplicação do tabernáculo? Você sabe muito bem, você passeou aí, você sabe muito bem que o tabernáculo, ele tinha 3 ambientes: átrio, lugar santo ou santo lugar e santo dos santos. Quando o sacerdote ou os levitas entravam no tabernáculo, eles entravam no pátio chamado átrio. E é lindo, queridos, que a primeira peça que eles se deparavam era a peça chamada altar do holocausto. Quando você está na presença de Deus, você precisa adentrar o átrio. E uma das coisas lindas que você vê no original hebraico, para o significado da porta na entrada do tabernáculo, na entrada do pátio, é que a palavra porta em hebraico, essa porta específica do tabernáculo, tem o mesmo significado de quando Jesus ele disse assim: eu sou a porta. E quando ele fala que ele é a porta, ele está dizendo o quê? Que ele é o único Senhor, que ele é o único Salvador, ele é a única porta de entrada para a nossa salvação. Agora, com certeza, todos os irmãos que acompanham aqui o canal sabem muito bem disso. Apenas Yeshua, apenas Jesus Cristo, apenas Yesous, apenas Jesus, apenas Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nações. E quem não recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador não será conduzido à vida eterna. Isso é o básico. Quem não tem Jesus como Senhor e Salvador não pode entrar nem no átrio desse tabernáculo. Agora, quando eles entravam no átrio do tabernáculo, eles se deparavam com essa primeira peça chamada altar do holocausto. E o que isso tem de representatividade para mim e para você? Você, meu amado irmão, você precisa ajustar o altar do tabernáculo, você precisa ajustar todas as peças na sua vida espiritual, senão você não vai estar preparado e preparada, minha irmã, para as coisas que vão acontecer. Esse ambiente chamado de átrio, para os últimos dias, é um ambiente básico para todo cristão. O altar do holocausto, ele representa o quê? A nossa vida de sacrifício, a nossa vida de santidade contra o pecado deste mundo. Isso é básico, sim ou não? Cristão não mente. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha aí, significa o quê? Que você está ignorando o altar do holocausto na sua vida. Quando você diz assim, todo cristão mente, né, irmão Paulo? Não mente não. Você precisa entender que o altar do holocausto é se sacrificar as suas vontades, cumprir o altar do holocausto nas nossas vidas, é negar a si mesmo e se entregar a Jesus. O altar do holocausto, amados irmãos, é a primeira peça a ser ajustada na nossa vida espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ou seja, você vive uma vida de santidade buscando a presença de Deus. Por quê? Porque se você é um cristão que ama os vídeos dos canais, que gosta de pregações, mas não entrega a sua carne, não vive em santidade, significa o quê? Significa que você não entendeu ainda o propósito do altar do holocausto na sua vida. Quem não cumpre esses protocolos das primeiras peças, significa o quê? Que não tem a salvação. Então, se você não usa o altar do holocausto na sua vida, você é um cristão perdido. Agora, é muito lindo você ver detalhes específicos do altar do holocausto. Por quê? Porque quando o sacerdote, ele pegava ali o animal para fazer o sacrifício, ele fazia o sacrifício e o sacrifício ele tinha 3 elementos principais. Ele tinha oblação, ele tinha libação e tinha cheiro suave. O que significa isso, irmão Paulo? Significa que a oblação era a carne que estava queimando. A libação era o sangue ou qualquer outro líquido que era derramado. E o cheiro suave era a gordura que queimava. E esse cheiro dessa gordura, de uma maneira simbólica, subia para Deus. Então, oblação, a carne queimando, libação, o líquido do sangue sendo derramado, e cheiro suave era a gordura que queimava e subia como incenso agradável a Deus. É por isso, queridos, que nós nos entregamos de maneira completa. Você entrega a sua carne, as suas vontades para Deus. Assim você é derramado como um líquido de libação.
na sua caminhada com Jesus. E todo esse sacrifício que você faz não é em vão. Por quê? Porque essa gordura do sacrifício, do seu sacrifício, ela chega como cheiro agradável e suave ao Senhor. É por isso que todo sacrifício na presença de Deus, negar a prostituição, negar a promiscuidade, negar as mentiras, negar tudo aquilo que desagrada a Deus, vale a pena, porque todo o nosso sacrifício sobe ao Senhor como cheiro agradável. Agora, olha que lindo. Quando o sacerdote, ele terminava o sacrifício, ele ia para a segunda peça ali do tabernáculo, que estava um pouquinho à frente do altar do holocausto, que se chamava a pia de bronze, ou em algumas traduções, bacia de bronze. Quando ele ia para a bacia de bronze, ele tinha que trocar toda a sua roupa. E imagina, depois de todo aquele ritual do sacrifício, o sacerdote, ele tinha que lavar as suas mãos nessa pia de bronze. Ele tinha que lavar as suas mãos e ele tinha que o quê? Trocar de roupa. Por quê? Porque tinha toda aquela sujeira do sangue, do sacrifício. É quando nós chegamos em nossa vida espiritual, nessa pia de bronze, e nós olhamos para a pia de bronze com aquela água para sermos lavados pela palavra de Deus. Você sabia que o sacerdote, quando ele se debruçava sobre aquela pia de bronze, ele lavava as mãos dele e através do reflexo da água ele conseguia ver o rosto dele? É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, eu vou deixando as referências aqui, é por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos lavados por essa própria palavra. Irmão Paulo, o que significa ter a vida como essa peça da pia de bronze? É quando você se ajusta e se lava pela água da palavra todos os dias. Por exemplo, o vídeo de hoje, ele será confrontativo para alguns inscritos aqui do canal. Se você rejeita o vídeo, não quer mais assistir o vídeo, ai que vídeo longo, ai ele me ofendeu, ai ele vai falar sobre congregar de novo. Então abandona o vídeo, não se lava pela água da palavra. Ainda que você não concorde, ainda que você não goste, você permanece se expondo à palavra, por quê? Porque a sua pia de bronze precisa estar ajustada. É muito lindo, queridos, e eu não posso falar muitos detalhes de cada uma das peças, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas você vai ver, assim como essa pia era de bronze, o altar do holocausto também era de bronze. Bronze, por que as duas peças elas eram feitas de bronze? Por que as duas peças, irmão Paulo, assim que eu entro no tabernáculo, elas eram feitas de bronze? Porque bronze tem dois significados principais. Primeiro, renúncia, e segundo, justiça de Deus. Ou seja, se você não renuncia, o altar do holocausto e a pia de bronze, que representa a palavra de Deus, vão te sentenciar. É por isso, queridos, que não existe vida cristã sem sacrifício, sem santidade. É por isso que não existe vida cristã sem se olhar pelo reflexo que a palavra de Deus nos mostra. Você vai ver que quando você é confrontado, você tem vontade de abandonar. E é muito melhor ser confrontado pela palavra do que viver em uma igreja, em uma congregação onde o conteúdo é raso. Eu pergunto para você, nós estamos no átrio agora. Seu altar de holocausto e sua pia de bronze estão ajustadas na sua vida? Agora, quando Deus ele quer te levar para um outro nível espiritual, você precisa entrar no segundo ambiente chamado lugar santo ou santo lugar. Quando o sacerdote ele entrava no santo lugar, e não esqueça disso, para entrar no santo lugar e no outro ambiente chamado de Santo dos Santos, primeiro, somente o sacerdote podia entrar no santo lugar. Segundo, somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar chamado Santo dos Santos. E você, amado cristão, você precisa entender que os levitas até entravam no átrio. Presta atenção que isso aqui é profundíssimo. Os levitas até entravam no lugar chamado átrio. Só que para entrar no lugar santo e no Santo dos Santos, somente sacerdote, e no Santo dos Santos, sumo sacerdote. Isso aqui é revelação profundíssima. É por isso que o livro de Apocalipse vai dizer o seguinte, que o lugar chamado átrio, lembra do vídeo anterior? O lugar chamado átrio será entregue aos gentios. Aí você fala, irmão Paulo, não faz sentido isso. Não tem como o livro de Apocalipse usar as peças do tabernáculo, os ambientes do tabernáculo nos últimos dias. Na verdade tem sim, queridos. Sabe por quê? Porque quando você olha para os três ambientes como condição espiritual, você entende o quê? Que nós somos
reis e sacerdotes, sim ou não? Nós somos sacerdócio real. Não esqueça de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25, e não esqueça de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 5. O que esses textos falam? Esses textos falam que os três ambientes são condição espiritual do cristão para os últimos dias, porque o dia se aproxima. Nós somos sacerdócio real. Se você é um cristão que só quer permanecer no átrio, sabe o que você está dizendo para o Senhor? Não, Senhor, eu só quero permanecer no átrio. Eu vou ficar aqui no átrio, Senhor, sabe por quê? Porque eu não quero saber desse negócio de profundidade da palavra de Deus, de profundidade espiritual. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, você não entende. Somente aqueles que estiverem exercendo o sacerdócio real nos últimos dias vão poder entrar no lugar santo e no santo dos santos. Irmão Paulo, me dá uma prova na palavra de Deus. Acabei de te dar. Você vai ver que Apocalipse capítulo 11, nos versículos 1 e 2, vai dizer o seguinte: o lugar chamado átrio, ele fala assim, não meças o átrio exterior, não meças o pátio exterior, porque esse será entregue aos gentios. Aí você pensa assim, não faz sentido isso. Claro que faz sentido. Você é sacerdócio real, você sabia que a igreja estará na grande tribulação e viverá o ápice do sacerdócio real antes da glorificação? Vou repetir. Esse texto de Apocalipse capítulo 11, ele nos mostra, amado irmão, amada irmã, que nós estaremos vivendo o ápice do sacerdócio real antes da glorificação dos nossos corpos. A grande tribulação é a igreja celebrando a festa das trombetas e cumprindo os protocolos dos ambientes lugar santo e santo dos santos. Vou repetir. No período da grande tribulação, é a igreja celebrando a festa das trombetas e a festa da expiação, cumprindo os protocolos de cada uma das peças do tabernáculo. Então, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos dentro dessas revelações o porquê que o átrio será entregue. Porque a igreja dos últimos dias estará vivendo o ápice do sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio real, esse sacerdócio eterno, será exercido de maneira plena e excelente. Efésios capítulo 4 vai dizer que os ministérios precisam estar ajustados. Por quê? Porque nós estamos caminhando para o conhecimento da plenitude do Filho de Deus. É por isso que o átrio será entregue. É por isso que aquele que estiver em condição de átrio no período, nos últimos dias, será entregue, será pisado. Irmão Paulo, essas pessoas vão perder a salvação? Não. Quem tem o altar do holocausto e a pia de bronze ajustado na sua vida, não perde a salvação. Porém, é um cristão raso que não estará preparado para vestir o linho finíssimo. Olha quantas revelações para a igreja dos últimos dias. Então, você entra no lugar chamado Santo Lugar, que é o segundo ambiente do tabernáculo. E por que você tem que entrar? Por que você tem que entrar nesse ambiente nos últimos dias? Porque senão você não vai estar preparado para as coisas que vão acontecer nesse mundo. Amado irmão, sacerdócio real não pode ficar no átrio. É por isso que o átrio, no período da grande tribulação, quando todo o santuário, quando todo o tabernáculo estiver sendo medido, quem estiver na condição de átrio na grande tribulação será entregue aos gentios. Eu pergunto a você, que condição espiritual você está? Será que você ainda não entrou no santo lugar? Será que você nunca entrou no santo dos santos? Será que você nunca teve experiências com Deus e com a sua palavra? Eu vou finalizar esse primeiro vídeo e nós apenas falamos das peças que estão no átrio e apenas olhamos e passamos pela primeira porta para adentrar o segundo ambiente, santo lugar. No próximo vídeo, eu vou falar a respeito das outras 5 peças que faltam. Vamos falar sobre a mesa dos pães da proposição, vamos falar a respeito da menorá, o castiçal, tem revelações tremendas para a sua vida e para o final dos tempos. Vamos falar sobre o altar do incenso. Adentrando a cortina, entraremos no Santo dos Santos. Falaremos sobre a Arca da Aliança, a sua tampa, o propiciatório, e falaremos na aplicação sobre as tábuas da lei, a vara de Arão que florescerá na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, e falaremos sobre o maná escondido, que é o maná da revelação que Jesus tem para aqueles que se aprofundam em sua palavra.
Fica comigo para a próxima meditação, porque nós estamos apenas no átrio. Entre comigo no lugar santo. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações. Até lá!